aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só dos judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outro pelos apóstolos. E havendo motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listras e Derbes, cidades de Laçônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E clamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivos, que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nós temos passado, deixando andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo-vos de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus da Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-se os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, de Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, e aqui se encontra, Deus querido, a Tua santa e gloriosa palavra. Deus, nessa noite, que o Senhor possa trazer revelação da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Pai querido, Pai santo, que a nossa mente seja levada nessa noite, a mente cativa de Cristo Jesus. E que o Senhor venha nessa noite, meu Deus, tocar em nossos corações, mudar, Deus querido, os nossos corações, a nossa mente, o nosso querer, Senhor, através da Tua santa e gloriosa palavra. Deus, que através dessa palavra haja revelação, haja libertação, haja cura, Senhor, para as nossas almas. Meu Pai, mas não segundo o nosso querer, mas sim, Deus, segundo o poder da Tua palavra. E a Tua palavra, Deus, nessa noite, ela é poderosa, Senhor Jesus, para trazer transformação de vidas neste lugar. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu te peço, Deus, através da Tua palavra, glorifica o Teu Filho amado neste lugar, e que toda a honra, toda a glória, Deus, seja dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nessa noite, Deus, Ele nos ensina através dessa palavra que é necessário você batalhar pela sua fé. Amém? Vira para o seu irmão e diz: irmão, batalhe pela sua fé. Amém? Porque a nossa fé, irmãos, é o poder de Deus, na verdade, sobre as nossas vidas, nos levando a entender certas coisas e certas atitudes de como nós temos que estar diante da presença do Senhor.
Fé no grego significa pistia. Uma palavrinha meio estranha, né? Mas essa palavra pistia significa realmente você estar firme, ter uma confiança firme. Não pelo que, na verdade, você vê, mas realmente naquilo que você não vê e você realmente crê e espera que vai acontecer. Ou seja, você não precisa de uma prova realmente. Será que Jesus Cristo ele morreu na cruz? Porque eu não estava lá, não era na minha época. Mas, através da palavra de Deus, você não precisa de prova. Simplesmente você ouviu o Evangelho e você creu. Isso significa uma fé verdadeira e genuína. Nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra de Deus e nós realmente cremos em tudo que a palavra de Deus nos garante que é a palavra do Senhor. Nós não vimos os profetas escrevendo, não vimos realmente Abraão, não vimos José, não vimos os grandes heróis da fé, mas nós cremos pelo relato que está dentro da palavra de Deus, que tudo que foi escrito é verdade. Isso é você confiar realmente sem ter provas. Nós cremos porque a palavra de Deus nos ensina assim. Amém? E hoje em dia, irmãos, há muitas heresias na face da terra. E por haver muitas heresias na face da terra, muitas pessoas não suportam o sofrimento por estar levando e carregando o Evangelho, a palavra da verdade, e muitos acabam se desviando ou até mesmo pegando um caminho paralelo. Eu quero que você abra a palavra de Deus agora lá no livro de Judas. Judas. Deus nessa noite ele vai nos levar a entender um pouquinho melhor sobre fé. A igreja de Cristo Jesus nos últimos dias, se ela não estiver realmente vivendo uma fé genuína, uma fé sem corrupção, ela nunca vai realmente alcançar a glória do Senhor. A igreja ela precisa ser firmada nos padrões da palavra de Deus, na doutrina bíblica, não uma doutrina do homem. Porque a igreja ela tem que ensinar e ela tem que voltar à essência da palavra, ensinando e nos exortando a todo tempo que nós temos que pregar o evangelho como ele está escrito. Amém? Judas 1, 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos? Quem somos os santos? Nós, a igreja de Cristo Jesus. E aqui, Judas, ele está falando assim, nesse livro, ele está nos ensinando sobre os falsos mestres, falsos profetas, e ele fala na palavra dele, nos exortando a batalhar pela fé. O que Paulo e Barnabé estavam fazendo ali? Eles estavam batalhando pela fé. Estavam realmente batalhando por aquilo a qual eles criam, por aquilo a qual eles estavam pregando, por aquilo a qual eles estavam ministrando. Nós vemos hoje no mundo, aí fora, que o diabo ele é tão sutil, como nós estávamos pregando ali no estudo. O diabo, a palavra de Deus diz que o diabo, ele é o dono deste mundo, o dono desse século. E por Satanás ser o dono desse século, ele leva muitas pessoas a crerem em certas religiões. Vamos dar um exemplo, Maomé. Maomé, ele leva todas as pessoas realmente que seguem a religião de Maomé, ele diz que ele é o último profeta. E se nós formos ver José Smith, que é um dos mormons, fundador dos mormons, ele garante que ele também é o último profeta. E muitos seguidores têm seguido eles. E se você for ver para o lado do espiritismo, existe o livro dos espíritas. E os espíritas crêem fielmente no livro dos espíritas. E deixam de crer na palavra de Deus. Deixam de crer na verdade. Deixam de basear a sua fé em Cristo Jesus. Hoje na igreja,
A sua fé, ela tem que estar firmada, tem que estar estabelecida em Cristo Jesus. Porque qualquer vento que passar perto de você, se você não estiver firmado dentro da palavra de Deus, e se você não entender realmente que a palavra de Deus é Jesus Cristo, a palavra é Jesus, e Jesus veio a este mundo para que eu e você, diante da palavra dele, fôssemos regenerados, fôssemos transformados, fôssemos lapidados por Deus, você nunca vai conseguir batalhar pela sua fé. Simplesmente pode chegar qualquer pessoa do teu lado, qualquer pessoa com um evangelho ou uma doutrina diferente à palavra de Deus e se denominando ser profeta, e você vai correr atrás dessas pessoas. Simplesmente como este povo, quando viram Paulo e Barnabé operando prodígios e maravilhas, porque era o poder de Deus que estava estabelecido sobre a vida deles, o que eles fizeram? Este povo queria oferecer sacrifícios diante de Paulo e Barnabé. E quando Paulo e Barnabé começou a exortar eles que não queriam a adoração, porque eles eram homens comuns como nós, o que simplesmente o povo fez? Então começou a apedrejá-lo. E hoje, se você não estiver vivendo o verdadeiro evangelho, e firmado realmente a sua fé estabelecida em Cristo Jesus, muitas pessoas vão tirar você da presença de Deus. Qualquer vento que passar na sua frente vai tirar você da presença de Deus. O que Jesus ele falou? As minhas ovelhas, ela conhece a minha voz, e de maneira nenhuma seguirão a estranhos. Então, se nós somos de Cristo Jesus, você ouve a voz de Jesus e você quer estar onde Jesus Cristo ele estava. Hoje, muitas pessoas, elas não querem estar onde Jesus está. Por quê? A palavra de Deus, ela vem de encontro com a nossa alma para nos limpar. Abre lá em João 15. Você precisa ter fé, mas essa fé tem que levar você a ter uma mudança de vida e uma mudança de caráter. Amém? João 15, 3 diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Olha o que Jesus ele falou. Nós somos limpados através do poder da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vai ser limpo na presença de Deus. Muitas pessoas, elas chegam sujas, chegam cheias de pecado, e eles acham, como nós estávamos falando ali em cima hoje, eles acham que talvez uma mentirinha tentando para enganar o erro, o pecado deles, e uma mentirinha encoberta não vai fazer diferença no mundo espiritual ou não vai fazer diferença no reino de Deus. Mas uma mentira não faz parte do reino de Deus. Porque esse mundo jaz no maligno. E nós precisamos, através da palavra de Deus, sermos limpos. E a palavra de Deus diz assim: vocês já estão limpos pela minha palavra. E se você não tem vontade de ouvir a palavra de Deus, você nunca vai ser limpo. Tem uma musiquinha que até fala assim, que é ensinado na salinha para as crianças. Que o sabão, ele lava a minha mão, lava meu pezinho, lava a minha orelha. Mas Cristo, para me deixar limpinho, ele quer lavar o meu coração. E Jesus, para ele lavar o nosso coração, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter fome de Deus. E essa fome de Deus vem através da fé. Jesus, ele não está aqui, mas você entra na igreja, você crê que o Senhor, ele está aqui, porque a palavra dele diz que onde um ou dois estiverem reunidos no seu nome, ele ali está. Então você vai correr para a igreja porque você crê que Jesus, ele está dentro da igreja. Não em templos feitos por mãos de homem, mas o Senhor habita naquele que realmente aceitou ele como Senhor e Salvador. E hoje nós adentramos na casa do Senhor sem essa fé dentro do nosso coração. Porque se temos uma fé, queremos estar onde o Mestre está. Queremos ouvir a voz do Mestre, queremos ouvir a palavra do Senhor. Queremos ser cheios do poder de Deus. Os discípulos, eles pregavam a palavra de Deus, e a palavra diz que os sinais e os prodígios os acompanhavam. Aonde eles estavam, alguma coisa tinha que acontecer. Aonde você está, alguma coisa tem que acontecer. E se não está acontecendo ainda na sua vida, meu amado e minha amada, significa que você precisa ser limpo através da palavra de Deus. Falta realmente um compromisso verdadeiro com a palavra. Falta realmente uma fé genuína para você realmente batalhar por essa fé. É necessário que você entenda o sacrifício de Jesus.
Nós vamos na igreja, mas nós não entendemos o sacrifício do nosso amado. Porque se entendemos o peso da cruz, a nossa vida não pode continuar da mesma forma. Às vezes nós ouvimos comentário, ouvimos certas coisas, ouvimos pessoas falando, e na verdade, irmãos, tudo, eu quero que você escuta bem, abra bem o seu ouvido. Eu quero que você escuta aquilo que diminui a sua fé. Amigos incrédulos. Quantos amigos incrédulos você tem que não querem saber de Deus? A palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores. Uma coisa que mata a sua fé, a circunstância. Aí, vamos tudo. Às vezes você entra na igreja e você olha a circunstância. Às vezes você vem para a igreja e você olha a circunstância. E a circunstância mata a sua fé. Mas quando você está estabelecido em Cristo Jesus, a circunstância não vai matar a sua fé. Porque a circunstância de Paulo e Barnabé serem apedrejados não matou a fé deles. Mas algo que mata a sua fé, frieza. A frieza acaba minando a nossa fé. Zombadores. Sabe o que aconteceu depois ali com Paulo e Barnabé? Quando eles não quiseram glória para si, começaram então a zombar deles. Não foi assim? Não foi assim que a gente leu? Que quando então eles não quiseram a glória para ele, então começaram a zombar dele. E quando você está sendo usado por Deus, e Deus ele está te usando com poder e autoridade, sempre vai aparecer os zombadores. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, esses zombadores vão matar a sua fé. E você já não vai estar da mesma forma que você começou a caminhar e andar na presença de Deus. Então, existem pontos, na verdade, que levam você a não desfrutar da verdadeira fé. Você já parou para pensar que às vezes você quer uma resposta de Deus? Já. Essa geração é daquela que quer tudo para agora, para já. E você já reparou que quando Deus ele demora a responder as nossas orações, geralmente nós desanimamos? A demora para você receber a sua vitória geralmente leva muitas pessoas a saírem e desanimarem na fé, porque não espera o tempo determinado pelo Senhor. Não espera realmente a hora de Deus, sabendo que Deus ele responde todas as coisas no tempo determinado dele. Você já parou para pensar? As suas preocupações matam a sua fé? Quando você não tem o dinheiro no bolso, seu bolso está vazio, você logo começa a preocupação. Eu lembro até de uma ilustração que uma vez eu ouvi de um pastor, que uma mulher, ela estava em dificuldade financeira, e ela foi até o pastor e falou assim: pastor, eu vou morrer logo. E o pastor falou assim: mas por que você está falando isso? Porque eu tenho pouco dinheiro. E o pastor falou assim: mas por que você está falando isso? Pastor, porque quando acabar o dinheiro, certamente eu vou estar passando fome e eu vou acabar morrendo. E aí o pastor pegou e falou assim: mas você crê na palavra de Deus? E ela falou assim: eu creio. E a palavra de Deus não diz que o Senhor ele sustenta os seus filhos? E você não crê na provisão de Deus? Eu creio, pastor, mas o dinheiro está acabando. Isso significa, meu amado, minha amada, que não temos uma fé genuína no Senhor. Você lê a Bíblia, você passa por cima da palavra de Deus, daquilo que você leu, mas a sua fé não leva realmente a gerar dentro do teu coração a provisão do Senhor. Quando nós cremos na provisão do Senhor, não vai haver preocupações, porque você, tendo ou não tendo, você vai crer que o teu Deus é o teu Deus que te sustenta. Então, muitas pessoas, a preocupação, nossa, eu tenho esse problema para resolver, e mais esse, mais aquele outro, e você vai só acumulando um monte de preocupação em cima de você. E as suas preocupações, quando você não lança ela em cima de Deus, leva realmente a sua fé a ser uma fé morta em Deus, porque você não consegue caminhar e desfrutar realmente das promessas do Senhor.
Algo que também mata a sua fé. Negligência à Bíblia. E isso daí, Jesus, como muitas pessoas negligenciam a palavra de Deus. Como muitas pessoas não dão crédito ao que está escrito na Bíblia. É como eu falei no início. Qualquer pessoa que aparece trazendo um vento estranho, uma doutrina estranha, a pessoa vai atrás. Porque não tem base bíblica. Não tem conhecimento bíblico. Muitas pessoas, irmãos, elas deixam de dizimar porque tem muitas pessoas que não observam a palavra de Deus e não querem obedecer os mandamentos de Deus, não querem obedecer às leis de Deus, então eles criam meios para você não dizimar na casa do Senhor. E isso o que acontece? Você negligenciando a Bíblia, você significa que você não tem fé em Deus. Se eu dizimo ao Senhor, significa que eu creio na palavra dele, e eu creio que não simplesmente por estar crendo na palavra dele, mas eu creio em tudo aquilo que Deus ele é na minha vida, e por isso que eu dizimo. Independente se vai ter a igreja, se a igreja ela vai ter o seu sustento, vai ser suprida, por isso eu estou devolvendo aquilo que Deus ele me dá. O fôlego de vida, o ar que eu respiro, a roupa, tudo é o Senhor. No começo, quando nós lemos, nós falamos que tudo foi para Ele. Toda a honra, toda a glória foi para o Senhor. E às vezes nós negligenciamos a Bíblia, a palavra do Senhor. Algo que também mata a sua fé. E se você não estiver batalhando pela sua fé, o diabo te tira da presença de Deus. Opressão demoníaca. Quantas pessoas ela sente a opressão demoníaca? Muitas pessoas. O diabo ele começa a te pressionar de todas as formas, de todos os meios. Aí você está na presença de Deus, você sente uma dor de cabeça. Você vai orar, você sente sono. Você abre a palavra de Deus, parece que tudo embaralha. Todas as letras, você não consegue nem discernir as letras. Opressão demoníaca. Eu lembro que às vezes, quando eu ia com a minha mãe na igreja, chegava dentro da igreja, era só a minha mãe sentar na igreja, vinha o sono. E a minha mãe começava assim do meu lado, e eu falava, mãe, acorda. E quantos não acontece isso, irmãos? Tá lá na igreja, o diabo tem um jeitinho para distrair, por isso fala aí, acorda, irmão. Acorda, acorda, vamos acordar, amém? Se você realmente dá espaço para a opressão demoníaca na sua vida, a sua fé vai morrer. Avalia realmente quais são os pontos a qual o diabo está tirando o foco, ele está tirando a sua fé. Outra coisa que mata a nossa fé, fofoca. Você já reparou que geralmente, quando existe fofoca, principalmente dentro da igreja, você fala misericórdia, pastor, existe fofoca dentro da igreja? Existe. Existe fofoca dentro da igreja. Existe muita fofoca dentro da igreja. Sabe por quê? Porque uns querem viver a verdade de Deus, outros não querem viver a verdade de Deus. Uns querem compromisso verdadeiro com Deus e outros não querem compromisso verdadeiro com Deus. É algo que o pastor ele sempre fala, irmão, quando alguém falar de alguém, você chama essa pessoa e fala, peraí, vem aqui que eu vou te levar até a pessoa, eu quero ver você falar isso na frente da pessoa. A fofoca, ela mata a sua fé. Não é só fofoca, irmãos. Às vezes o nosso mau testemunho como cristão. Muitas vezes nós estamos em fábricas, estamos em outros lugares e ouvimos, aquele ali é cristão, aquela pessoa é cristã. Isso faz com que outras pessoas não tenham fé de buscar a Deus. Então você é o canal de bens, amém? Você é a pessoa que precisa ser transformada por Deus, amém? E para isso, irmãos, nós precisamos ser como Paulo e Barnabé. Pessoas que eram usadas por Deus, pessoas que estavam batalhando a sua fé em Cristo Jesus e que não deixavam em nenhum momento de cumprir a palavra de Deus. Amém? Aprenda realmente o sacrifício que Jesus Cristo ele fez pelas nossas vidas foi para que eu e você fôssemos libertos em Cristo Jesus e para que nós pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Amém?
Abre a palavra de Deus lá no livro de Romanos. Sabemos que nós também temos que tolerar aqueles que são fracos na fé. Porque existe realmente muitas pessoas que ainda elas são fracas na fé. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 10, (17), de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ser liberto? Ouça a palavra de Deus. Você quer ser curado? Ouça a palavra de Deus. Você quer mudança no seu caráter? Ouve a palavra de Deus. A palavra diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Existe aqueles pontos que vão minar a sua fé. Mas existe os pontos, irmãos, a qual se você está vivendo realmente em Deus e ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai ser firmada no Senhor. Existe sim pessoas que estão fracas na fé, mas porque elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. O que muda a nossa vida é ouvir a palavra de Deus. A fé ela vai ser firmada dentro do seu coração quando você começar a ouvir a palavra do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor, irmão, às vezes é a mesma coisa que eu estava falando. Você tem que batalhar pela sua fé. E batalhar pela sua fé exige um esforço seu. Amém, igreja? Batalhar pela sua fé, às vezes, exige exortação. E nesse ponto é a pastora, cajadada, tá? Pastora, palavra. Porque às vezes, irmão, você pode falar assim, muitas das vezes nós vamos repreender a pessoa, sim, para ela ser um verdadeiro discípulo. Paulo, ele começou a repreender aquela multidão porque ele não queria glória para ele. Ele queria que as pessoas ouvissem a palavra de Deus e reconhecessem Jesus como Jesus ele é, o Cordeiro Santo. Paulo, na verdade, ele queria que aquela multidão olhasse para a cruz de Cristo e vivesse Cristo Jesus. Então, às vezes, nós vamos exortar a igreja sim, mas para que a igreja ela tenha um crescimento genuíno na presença de Deus. Amém? Não deixe que a frieza impeça a sua fé de ser constante no Senhor. Amém? Presta atenção realmente nos pontos que tem minado a sua fé em Cristo Jesus. Começa a avaliar realmente, Deus, o que tem minado a minha fé, a ponto de eu não crer, a ponto de eu não ver, a ponto de eu não estar realmente lutando e batalhando pela minha fé, para que eu tenha um crescimento espiritual. Porque você tem que ver e analisar esses pontos na sua vida. Aonde eu estou crescendo e aonde eu não estou crescendo. Abre lá em 2 Coríntios, no Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Olha o que está falando aqui. Você anda é por fé e não por aquilo que você vê. Às vezes você quer andar por aquilo que você vê. E quando você está em Cristo Jesus, você tem que andar por aquilo que você não está vendo, mas você crê que pode acontecer. É a mesma coisa. Eu falei, analise os pontos que estão minando a sua fé. Porque às vezes você olha pela circunstância. E a circunstância, irmãos, é a sua vista. E a palavra de Deus diz aqui, nós andamos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Você tem que andar pela fé em Cristo Jesus. Isaías 53, 4 e 5. Nós aprendemos aqui que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isaías 4, 5 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos? Amém. Olha que Deus ele falou, verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados, tudo, Jesus ele já levou sobre a vida dele.
Só que nós lemos a palavra de Deus, entramos na igreja, ouvimos a palavra do Senhor e muitas pessoas continuam enfermas. A palavra diz que ele já levou. Você não está mais enfermo. Amém? Então, existe aquelas pessoas que ela vem na igreja, você ora por ela. Ela fala assim, pastor, ora por mim, que eu estou com uma enfermidade. Aí fala o nome da enfermidade. Você vai lá, ora e fala, receba a cura, irmão. Daí um pouco ele vem de novo e fala assim, não, pastora, mas está doendo de novo, ora de novo. Ele deixou de acreditar no quê? Na palavra. Porque ele está andando por onde? Não por fé, mas ele está andando pelo aquilo que ele vê. Olha o que aconteceu quando nós abrimos o versículo. Paulo simplesmente foi sobre a vida de um homem que ele era coxo, e pela palavra de Deus ele determinou e ele falou, anda. E o que aconteceu? Ele andou. Ele foi curado. Porque o que aconteceu? Ele creu na palavra que foi liberada sobre a vida dele. Ele creu na palavra de Deus. E assim eu e você devemos andar. Jesus, a palavra dele diz que verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, os nossos erros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você tem que crer na palavra de Deus, amém? Quando você confessa diante de Deus, a confissão da palavra de Deus, ela traz a bênção até você. Quando você começa a confessar, Deus, eu creio que eu recebi a cura. Deus, eu creio que eu recebi a minha vitória. Deus, eu creio que eu recebi a minha libertação. Deus, eu creio naqueles papéis que precisam ser resolvidos, eu já recebi. Você está tomando posse, porque você está crendo através da palavra de Deus. Olha que Deus, ele fala na palavra dele, Marcos 11, 23. Ele fala que aquele que crê e tiver uma fé, dirá a esse monte, passa daqui e acolá, e esse monte vai passar. Puxa, como é difícil isso. Está escrito lá, mas já pensou chegar ali na frente do Monte Fuji e falar, eu te ordeno, passa daqui a colar. Aos nossos olhos você vai falar, isso é impossível, pastora. Mas o que Jesus ele falou na palavra dele? Se você tiver fé, você vai dizer para esse monte, passe daqui para colar. Isso é você ter fé. Isso precisa ser gerado dentro do nosso coração. Nós não vemos, mas nós cremos. Se Deus, ele, diante da palavra dele, ele mandar você determinar alguma coisa, você determina e isso vai acontecer. Isso significa que você está confessando para ter posse daquilo. Por isso que Deus, ele fala, se você crer, se você confessar, se a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo, receberemos. Então a palavra de Deus diz que se você crer e você profetizar com a sua boca, você vai receber. Então a vida cristã, a vida com Cristo Jesus, é você constantemente prestar atenção na palavra de Deus, prestar atenção se você está tendo realmente uma fé em Deus genuína, é você realmente fazer confissão da palavra de Deus sobre a sua vida. Então nós caminhamos em Deus, nós entramos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós nunca tomamos posse da palavra de Deus para as nossas vidas. A diferença do cristão, do discípulo que ele toma posse da palavra de Deus e aquele que não toma posse, é que muitos podem ficar anos sentado dentro da igreja e nunca vai haver mudança na vida dele. Nunca vai haver mudança de caráter, nunca vai haver mudança de enfermidade, nunca vai haver mudança de nada. Porque ele entrou na igreja e ele não tomou posse da palavra de Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a fé vem por você estar declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Se a palavra diz que verdadeiramente o Senhor, ele levou todos os nossos erros, todos os nossos pecados, você tem que crer que você já é liberto pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? A igreja, ela precisa mudar a mentalidade dela. A igreja, ela precisa voltar à palavra. E se nós voltarmos à palavra de Deus, à essência da palavra de Deus, irmãos, pode vir o vendaval que for. A sua fé vai ser uma fé inabalável. Você pode passar por todas as circunstâncias dentro do evangelho, mas você vai ser o quê? Um cumpridor da palavra de Deus. Anote o versículo Tiago 1, 22. E eu quero que você abra lá em Tiago 1, 22.
Tiago 1:22. Olha que a palavra de Deus ela diz para nós. E sede cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha que Deus ele fala. Sede cumpridores da palavra de Deus. Irmãos, o mundo lá fora, ele precisa ver a fé que você tem em Cristo Jesus. E se você não consegue demonstrar essa fé lá fora, pros de fora, realmente nunca vai haver outros discípulos, porque você é um discípulo do Senhor. E um discípulo, ele vai gerar outros discípulos. Nós somos pessoas que devemos gerar outras almas para Deus. E a palavra de Deus diz bem claro que não é para a gente simplesmente ouvir a palavra de Deus, porque a fé vai vir por ouvir, mas não adianta simplesmente você ouvir. É necessário que você seja um cumpridor desta palavra. É necessário que você viva essa palavra dia após dia. Amém? O que vai fazer para que a minha fé aumente, pastor? O que eu faço para que a minha fé aumente? Primeiro, leitura da palavra. Você quer que a sua fé aumente? Leia constantemente a palavra de Deus. Se você não estiver lendo constantemente a palavra de Deus, ela não vai ser um espelho para você. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser um espelho para você. Você tem que olhar na frente do espelho e contemplar o rosto de Cristo Jesus. Não ver mais, eu olhando no espelho, não sou mais eu a pastora Sila. Eu tenho que olhar no espelho e eu tenho que ver Jesus em mim. A palavra de Deus, ela vai ser um espelho para a nossa alma. Nós temos que ser comparado com o próprio Cristo nessa terra. Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros, Pedro, Tiago e tantos outros homens de Deus. O que acontecia com eles? As pessoas olhavam para eles e falavam, existe Deus neles. No versículo que nós abrimos em Atos, as pessoas estavam olhando eles, pregando o evangelho, operando prodígios e maravilhas. E o que eles falaram? Os deuses desceu no meio de nós. Porque o próprio Deus, ele tem que ser manifestado através das nossas vidas. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. E se Jesus está em nós, existe realmente uma fé genuína e verdadeira. E tudo isso vem através da palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, oração. Orar a Deus, buscar a presença de Deus em oração. Você quer que a sua fé aumente? Ore, busca Deus em oração, dedique tempo com o Senhor. Passe momentos na presença de Deus. Realmente busca o Senhor, busca o Espírito Santo, busca falar com Deus, dedique tempo ao Senhor em oração. A base do cristão é a oração. Jesus, nos momentos de dificuldade dele, ele se retirava e ia ao monte orar. Ele orava ao Pai. Nos momentos das nossas vidas, em qual nós mais precisamos de Deus, seja tribulação, seja angústia, seja dor, seja todas as coisas que nós estamos passando, devemos buscar Deus em oração. Porque nós sabemos que quando nós estamos buscando Deus em oração, a misericórdia de Deus vem sobre nossas vidas e a nossa fé, ela é firmada em Deus. Não adianta nós simplesmente tentarmos fazer obras e mais obras para Deus e não termos uma fé genuína no Senhor. Obras e fé, elas devem caminhar juntos. Então é por isso que eu falei para você. Você tem que dedicar uma vida de oração ao Senhor. Você tem que buscar Deus em oração. Você tem que estar constantemente ali na presença do Senhor. Terceiro ponto, você tem que crer que Jesus ele te ama. Nós não vemos o Senhor, como eu falei. Você quer que a sua fé aumente? Você tem que crer que realmente Jesus Cristo, ele te ama. Você tem que realmente, todos os momentos da palavra de Deus, como a palavra diz, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Sem Jesus, nós nada somos. E se você não consegue crer que Jesus, ele ama você, então você nunca vai ter uma fé firmada no Senhor. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz, que somos justificados através do sacrifício de Jesus, que somos lavados e redimidos através do sacrifício de Jesus.
Nós temos que crer que Ele nos amou primeiro para que hoje eu e você nós estivéssemos aqui. Se Ele não tivesse nos amado, hoje nós não estaríamos nessa igreja. Amém? Outra coisa que vai aumentar a sua fé. Quase nós não estamos ouvindo muito aqui dentro da igreja, mas é o testemunho de outros irmãos. Como é gostoso você ouvir um testemunho e falar, puxa, que milagre tremendo que Deus fez na vida dessa pessoa. Olha que coisa tremenda que Deus fez na vida dele. Olha, essa pessoa não podia andar, hoje ela pode andar porque Deus foi na vida dela. Olha, essa pessoa ela não tinha condições financeiras e hoje, sei lá, Deus deu uma casa, deu um carro, Deus abençoou. Como é tremendo você ouvir testemunhos a qual outras pessoas vai ser edificada através do teu testemunho. E o maior testemunho que nós possamos dar na presença de Deus é realmente dando valor ao Senhor e realmente reconhecendo aquilo que nós somos em Deus. De como você está a sua caminhada com Deus. Como nós estamos na presença de Deus. A fé em Cristo Jesus é aquilo que vai desenvolver a sua salvação. Se você não tiver fé em Deus, não tem como você desenvolver a sua salvação. A salvação, ela vai ser desenvolvida através da sua fé em Cristo Jesus. A salvação, ela vai ser desenvolvida através de você realmente crer e colocar em prática a sua fé espiritual no Senhor. Nós precisamos realmente voltarmos a praticar a palavra de Deus e entendermos realmente o padrão de Deus para as nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os maiores homens, na palavra de Deus diz que eles foram homens que tiveram fé. Fé em Deus. Abraão agradou a Deus pela fé. Enoque agradou a Deus pela fé. E nós vemos Abel agradou a Deus pela fé. Noé foi justificado por Deus pela fé. E tantos outros homens, nós vamos vendo, a palavra vai falando e sobre fé. Todos eles tiveram fé em Deus. Se você não tiver fé em Deus, é impossível você agradar ao Senhor. Na verdade, o velho homem, ele tem que se submeter à palavra de Deus. O velho homem, ele tem que submeter realmente diante do Senhor e deixar a velha natureza realmente morrer, para que a vida de Cristo seja vivificada dentro das nossas vidas. E essa vida de Cristo, ela só é vivificada dentro da sua vida quando você tem fé e você crê em Cristo Jesus. Se você não tiver essa fé, não tem como você agradar a Deus. Não ande por vista, irmão. Não é por aquilo que você está vendo hoje. É por aquilo que a palavra de Deus diz que você é. A palavra diz que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém? E nós devemos crer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Se você for ler lá no livro de Judas, que eu falei, versículo 1, 3, mas no versículo 1, 4, fala assim que muitos negaram a sua fé em Cristo Jesus. E hoje muitas pessoas, elas têm negado a sua fé em Jesus pelas suas atitudes. E as nossas atitudes diante de Deus valem muito. Não é por obras, mas obras e fé, elas têm que caminhar junto. Nós somos uma igreja que nós cremos realmente no poder do Espírito Santo. Nós cremos realmente que somos uma igreja pentecostal, amém? Nós cremos na palavra de Deus, amém? E nós precisamos, irmãos, viver essa palavra do Senhor. A palavra de Deus, todo dia, ela tem que ser vivificada dentro do nosso coração. Você vence o mal que as pessoas estão fazendo para você com o bem. Você vence o ódio com o amor. E muitos dentro da igreja hoje em dia não entendem isso. Então, voltamos e estacionamos, porque lemos a palavra de Deus, passamos por cima dela e nós não tomamos posse da palavra de Deus. Naquele grande dia, quando estivemos diante do tribunal de Deus, e Deus falou assim, puxa, deixa eu ver aqui no seu relatório.
Então, tinha o irmão fulano lá, ele passava fome e você não deu nada para ele comer. Nossa, no seu currículo está escrito isso. Você viu uma pessoa ali na rua, você virou as costas. Mas você lia a minha palavra. Simplesmente você não obedeceu. Era só um ouvinte e não um praticante. Em todas as coisas nós vamos estar diante do trono do Senhor. E nós teremos que prestar conta de tudo. Talvez Deus ele abre lá o seu livro e fala assim: quantas vezes foi ministrado lá na igreja que você tinha que amar e perdoar o seu irmão? Quantas vezes mesmo? 7 vezes? 70 vezes 7? Quantas vezes você tem que perdoar o seu irmão? Poxa, você lia na palavra de Deus e você nunca perdoou e nem amou o seu irmão. Dura essa palavra, não? Irmãos, é duro, mas um dia nós estaremos diante do trono do Senhor. Jesus Cristo, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Fé em Cristo Jesus é você não ver Ele, mas você crê em tudo que Ele deixou escrito nessa palavra. E se nós cremos realmente em tudo que está escrito nessa palavra, nós temos que obedecer essa palavra, assim como Paulo e Barnabé foram homens usados por Deus, e a manifestação de Deus estava sobre a vida dele, porque era a graça de Deus que estava ali. Eles eram homens como nós. Mas a fé deles, nada poderia parar eles. Nada poderia matar aquilo que um dia Deus colocou dentro do coração deles. E nada pode matar a nossa fé em Deus. Quando você está firmado dentro da palavra de Deus, você vai ser convencido que a palavra de Deus, ela é luz para a sua vida. A igreja hoje, ela tem que despertar do comodismo que ela está. Nós somos perseguidos, sim, mas para alcançar a salvação. Esses homens foram perseguidos, sim, mas a fé deles levou eles a serem salvos. Muitos homens de Deus, pastores, missionários, hoje são mortos, massacrados, humilhados, torturados, mas todavia a fé deles são uma fé genuína de um verdadeiro adorador ao Senhor. E Deus, o que Ele quer? Que você confie nele como realmente o Deus que te criou, o Deus que te amou. Que não vivamos só filosofia. Ou ouvimos, abrimos a palavra do Senhor, e ainda continuamos nas nossas vaidades. Paulo, nessa palavra, ele exortou o povo: vocês estão simplesmente crendo ainda nas suas próprias vaidades e não crê no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Então Paulo ali estava exortando o povo: olha e faça a diferença. Olha realmente quem é o Salvador, não importando as dificuldades, não importando o momento presente. Então Paulo, ele exortava: permaneça na sua fé. Você recebeu a fé e permaneça na sua fé. E lá na carta de Judas que nós lemos, ele leva o povo novamente à exortação: permaneça na sua fé. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé nessa noite na presença de Deus. Capítulo 22, 14 e 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Não importa a dificuldade que você está passando, você tem que exercer a sua fé em Cristo Jesus. Não importa hoje o momento presente que você está vivendo hoje. O mais importante é você permanecer na sua fé no Senhor. Não desista da sua fé em Deus. Não desista realmente de buscar adentrar no reino dos céus. O caminho é estreito, mas persevere. Lute. Batalhe pela sua fé no Senhor. Amém? Não ande pelos seus próprios caminhos. O caminho do Senhor é o melhor. Não ande pelos seus próprios pensamentos. Os pensamentos de Deus são o melhor para a sua vida.
Amém? Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Jesus, através do poder do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar. Deus, venha tocar nos nossos corações. Senhor, muda valores aqui nessa noite, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra, ela foi falada aqui nessa noite, para que nós tivéssemos vida e vida em Cristo Jesus. Meu Deus, coloca dentro do nosso coração uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé inabalável, Senhor, para que nós possamos realmente, ó Deus, diante da Tua presença, ter todas as condições espirituais, Senhor, de permanecermos, Deus, lutando, ó Pai querido, pela nossa fé em Cristo Jesus.